Prezados amigos de viagem, saudações. Antifragilidade é um tema muito interessante e que eu utilizo há bastante tempo, mesmo antes de saber que existia, né? Até porque, na verdade, quando eu comecei a utilizar, não existia. O Taleb que criou esse termo, porque entra em todas as áreas da nossa vida, tanto a parte econômica, física, mental, social, todas elas têm um componente de antifragilidade envolvidos nela, né? E como a minha experiência de formação aí vem lá dos esportes, né? E eu pratiquei várias modalidades esportivas diferentes, então essas regras mudam. Você vai fazer o boxe, você pode, por exemplo, usar a parte de strike, mas com a parte superior. O kickboxing, que eu trouxe inclusive no estado de Mato Grosso, você pode usar chute. Então, quando você está lutando boxe, você não pode esquecer e chutar o adversário. Você é expulso. Mas eu continuei, né, na minha carreira acadêmica investindo em uma área bastante eclética, né, onde eu fiz aí especialização em treinamento, nutrição esportiva, drogas no esporte, ortomolecular. Depois, meu mestrado foi na educação física, meu doutorado na medicina, com obesidade, meu pós-doutorado foi com atletas de alto rendimento. E meu fellow nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, a Escola de Medicina da Universidade de Washington, e não transmissíveis, né? Obesidade, AIDS, diabetes, assim por diante. Funcionar na prática. Significa você transferir o conhecimento da área teórica, né, lá do laboratório que a gente faz, para aplicação prática. Por exemplo, né, vou dar só uma coisa aqui para ilustrar. Se eu usar os conhecimentos que um fisiculturista tem no seu treinamento, no uso de suplementos, etc., para um obeso, eu posso contribuir na perda de gordura corporal dele, porque a ativação metabólica faz com que esses atletas sejam muito magros. Por outro lado, eles desenvolvem muita massa muscular, o que é uma deficiência do idoso sarcopênico. E eu posso também utilizar esse conhecimento lá de um atleta de força para tratar um indivíduo com essa condição. Esse conceito de aleatoriedade, ele é antigo, né? A gente trabalha com esse conceito no desenvolvimento aí de conhecimentos científicos desde a ciência da antiguidade, lá desde os gregos. O Leonardo Melidinov publicou O Andar do Bêbado, que é um livro que marcou, fez uma diferença enorme na minha vida, porque ele deixa muito claro que o que você enxerga como realidade, ela precisa de interpretações. Significa que você não tem uma certeza, e quando você coloca a prova de métodos científicos, ele dá exemplo de várias coisas. Eu vou só citar um. No século XVIII para XIX, virou moda nos Estados Unidos a tal das mesas andantes, que foi uma história que começou lá com duas meninas que conversaram com um espírito que tinha na casa, enfim, e a sociedade toda absorveu essa ideia. Bom, precisou do Faraday, né, para quem sabe, o grande pesquisador, né, um físico aplicado, o cara um dos caras que mais patente gerou, que era o pai do magnetismo, né, ele entrar em cena. E ele foi lá e fez uma experiência, colocou os equipamentos, e ele mostrou que antes da mesa andar já havia uma contração muscular, ou seja, era involuntário ou inconsciente, né, e as pessoas agiam como um efeito de manada, todas numa única direção. E ele provou que aquilo lá não era verdadeiro, não tinha espírito nenhum, era uma reação das pessoas, uma reação psicológica que elas não tinham nem noção que existia. Então, o conhecimento da aleatoriedade, como ela interfere nas nossas vidas, ele é importante. E a antifragilidade traz esse conceito de como que eu vou lidar com isso. Porque a boa parte das pessoas, elas se preparam, fazem uma projeção para aquela vida controlada, né? O homem tem a tal da arrogância que ele imagina que ele controlou e dominou a natureza, e está muito longe disso, né? São 4,5 bilhões de anos de teste que a natureza faz, não tem nada que a gente possa fazer para ameaçá-la, né? Então aqui vai até uma orientação para o Zeco Chato. O perigo não é a natureza, o perigo somos nós mesmos, né? O que a gente está fazendo é autodestrutivo. Mas isso é um outro tema para um outro momento, para aprofundar um pouquinho mais. Mas quando eu perco esse controle, né, aquela ideia do que eu tinha, eu vou dar
fora os exemplos que eu falei do esporte, minha carreira esportiva, eu vou dar um exemplo prático agora que a gente está vivendo no momento. Nós sempre procuramos ter uma vida mais saudável, faço uma alimentação voltada para a prevenção de doenças, para melhora do rendimento, usamos suplementos, treinamos, né? Tanto eu como a minha esposa, isso é parte do nosso estilo de vida, né? Faz parte daquilo que a gente é. E ano passado ela foi diagnosticada com câncer, né? E foi uma coisa totalmente fora de qualquer expectativa que a gente teria, né? Na verdade, foi descoberto por acidente. Ela foi fazer um exame, uma radiografia na coluna, porque ficou dolorido depois do treino, né, para ver se não era uma lesão mais grave. Não era nada, era somente muscular. Mas apareceu no rim dela uma sombra, né? Uma bolinha lá que não era para estar lá. E que também não era parte do exame, né? Ou seja, era um exame para a coluna e pegou indiretamente o rim. E aí a gente foi investigar, era um câncer renal raro, etc. E estamos tratando até hoje. Bom, é o suficiente? Não ainda, porque nos pegou numa situação que a gente também não estava prevenindo por tamanho de gastos que a gente já tem. Então a gente se comprometeu muito financeiramente. Uma série de coisas que a gente tinha de condição de vida, a gente teve que mudar, né? Tivemos que enfrentar uma outra realidade. Para muitos, o que a gente está passando seria bem desanimador. Mas a gente está enfrentando isso dentro desse conceito da antifragilidade. Nós temos como lidar com isso. O que a vida nos deu foi uma condição como essa. E o que nós vamos fazer? Tem atitudes para a gente tomar, tem coisas para serem acionadas, e é o que a gente está fazendo. Nós estamos buscando conhecimentos aí de ponta, estamos usando suplementação que nem existe no Brasil, estamos fazendo um tratamento aí com um avatar de inteligência artificial, onde lista tudo que ela precisa tomar, do medicamento aos suplementos mais importantes que existem. Um tratamento com infusão de ascorbato, que é uma coisa totalmente fora da curva para o tratamento de medicina convencional. E a gente vai enfrentar esse problema e vamos superá-lo e vamos aproveitar o principal, que é o que a vida nos oferece, né? E esses conhecimentos, que a gente tem uma parte importante dessa tranquilidade, entre aspas, para o enfrentamento que a gente está tendo, como eu já citei do Taleb, mas ela começa antes. A antifragilidade é algo que a humanidade vem trabalhando há séculos. E esse livrinho aí que tem, sei lá, em torno de 3.000 anos, não esse especificamente, é claro, mas ele já é antiguinho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho esse livro desde a década de 80, já está bem gasto, né? É um livro que eu uso por hábito, ler uma passagem dele, que é uma passagem rápida antes de dormir, desde essa época. É um presente do meu grande amigo Fenelon Miller, alguém que eu considero o meu guia na parte de lutas agarradas, né, principalmente na parte do judô, na luta em pé, e do meu comportamento também enquanto as escolhas mais inteligentes, e como você trabalha com sabedoria e mais tranquilidade as adversidades a que você é submetido. Então esses conceitos para trabalhar com as mudanças, a aleatoriedade da vida, depende de um aspecto filosófico, sim. O Taleb gosta muito dos estoicos, né? Eu também, eu procuro ler, dizendo que livros com menos de 10 anos de idade não vale a pena ainda ser lido, né? Não passou pelo teste do tempo, e ele prefere os que têm mais de 100 anos. E na verdade, esse, como eu acabei de dar exemplo aqui para vocês, ele já tem antes de Cristo. Eu não sei exatamente a data dele, do original, e isso na verdade acho que ninguém sabe, porque nem nesse livrinho tem, acho que se perde na história do tempo. Mas com o passar do tempo, porque são princípios, e os princípios não são somente regras são momentâneas, elas mudam, a sociedade muda, a cultura muda, a ética não muda, não deveria mudar, às vezes muda, mas a moral muda também. Então os princípios são mais estáveis, e os princípios a gente tem de valores desde a pré-história. Por exemplo, uma pessoa confiável nos homens da caverna, você já sabia o valor que tinha uma pessoa confiável quando você saía para caçar. Se você estava com um companheiro que não é confiável, com certeza você teria mais riscos, né? E isso tem um valor, e na atualidade mais ainda, né? Em quem a gente pode confiar, quais as evoluções que a gente está tendo, e o que você precisa fazer na sua vida. E aí envolve
esse conjunto todo de coisas, sua atividade física, usar uma alimentação adequada, cuidar da sua parte financeira, e ter uma psicologia forte, né? Significa fazer escolhas bem feitas. Obviamente que dentro desse contexto todo entra a cronobiologia, que é dormir, acordar, os horários de treino, pré e pós, assim por diante, por temas que a gente vai estar falando nesse canal e em vídeos, a parte que obviamente, se fosse falar sobre isso tudo, seria vídeo de muitas horas. Mas isso mostra que eu não tenho como separar, para ter qualidade de vida, pensando em resultado na parte final, como separar em conceitos isolados cada uma dessas áreas, porque a vida é composta por todas essas áreas em conjunto, na sua rotina, no seu dia a dia. Você vai enfrentar o trabalho, você vai enfrentar condições financeiras, ou a sua alimentação, a hora de acordar, de dormir, a poluição e assim por diante. Quando você fizer escolhas erradas, vai interferir nas outras, tá? Não tenha dúvida. E vou usar um exemplo só. Se eu escolher me alimentar mal só de junk food, a dieta do palhaço, para quem quiser dar uma olhada na internet, não precisa muito tempo, em um mês você vai estar se sentindo mal, você já não vai dormir bem, você já não vai sentir seu corpo responder, por exemplo, ao treinamento, nem responder aos estímulos do dia para você estar disposto. Então não tem como você separar, é um conjunto, né? Por isso a temática do canal é a gente falar sobre antifragilidade e quais os componentes dela, quais os componentes que eu domino, sobre treinamento, sobre nutrição, suplementação e o lado psicológico que me leva a agir, né? E nós escrevemos uma obra em parceria com o Henrique Martins Dantas, né, que eu conheci ele como professor em 84 no Rio de Janeiro, fazendo curso enquanto eu era ainda estudante de educação física, e agora recentemente nós publicamos essa obra em 2022 em conjunto, onde tem 3 capítulos, na verdade, que eu coordenei com o meu grupo aqui da pós-graduação, onde tem no 3º capítulo, que trata sobre bioenergética, tem um tópico específico falando sobre esses conceitos da antifragilidade e a resiliência esportiva, que são conceitos que levam você a agir. Significa, não adianta estar com o maquinário todo perfeito, ter a melhor genética, o melhor suplemento do mundo, e eu não decidi agir. Isso sempre vai ser o fator determinante no resultado que eu vou obter. Então, em síntese, a antifragilidade depende de todos esses componentes, e a gente vai estar falando sobre isso em vários outros aspectos, em várias outras facetas dentro desse canal. Grande abraço!